com os hinos da harpa cristã. Glória a Deus. Os irmãos estão chegando aí na internet. Pedir que possa compartilhar esse vídeo aí, para que possamos expandir o maior número de visualização possível. Vamos cantar o hino 243. Agradecendo a Deus pela oportunidade de poder realizar esse culto, né? Muitos lugares não estão mais, as pessoas estão fechadas, as igrejas ainda estão fechadas, né? Mas estamos aqui para louvar o Senhor. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura nos enlace para ouvir o que nos for dado, ó, nos manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, um fogo lavra que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para Tua igreja. Oh, não tarde, pois desejamos que pureza em nós Tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Trinta e seis. Vamos louvar o Senhor. Trinta e seis. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores,
mas contemplou meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Os pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. Sua vida é certa quando eu não sei, mas Ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda guardo eu, cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Belas flores querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Amém. 33. Vamos louvar o Senhor. Vamos aproveitar e vamos orar mais uma vez, contribuir para a manutenção da obra de Deus. Vem orar, irmã Roberta. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui na tua casa, para juntos adorarmos e exaltar o teu nome. Pai querido e santo, nós pedimos que agora o Senhor venha abençoar a cada um dos teus filhos, os dizimistas, os ofertantes da tua casa. Continua sustentando os teus filhos, preparando o necessário, visitando, Senhor, as dispensas dos teus filhos. Pai querido, o Senhor é aquele que conhece a nossa necessidade, também aqueles que não podem, que o Senhor possa preparar, Senhor, o momento oportuno para cada um, Senhor. Abre portas de emprego aos teus servos, Senhor. Cuida de nós, cuida da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos cantar o hino 33. Glória a Deus. Esses três vai ter que transportar depois. 3. Glória a Deus. Com tua mão segura bem a minha,
tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, eu hei de triunfar. Quando voltar nestes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus. Quase não dá, né? A altura. Irmãos, vamos juntos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 11. Glória a Deus. Hoje é um culto de ensino e é sempre bom a gente estudar escatologia bíblica, sobretudo nesses dias que nós estamos vivenciando agora. Estarmos atentos para os acontecimentos, para a situação que nós estamos vivendo aí no mundo, sinais, né? Prenúncios da volta de Jesus. São sinais bem intensos esses, inclusive sobre questões de quarentena, né? Os irmãos sabem que Jesus, ele ficou aqui na terra, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou aqui 40 dias entre os discípulos. Existe um pensamento teológico, né, para a gente refletir. Isso não está na Bíblia. Muitos acreditam que esses 40 dias é um tipo de uma quarentena que possa ser que ela prenuncie a volta de Jesus. Talvez outras quarentenas ainda virão, né? E aí, numa dessas, talvez pode ser que Jesus volte. Mas ele pode voltar ainda hoje, né? Temos que estar atentos, aguardando a sua vinda. Vamos ler Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos refletir em alguns pontos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: E foi-me dado um caniço, ou cana, né, semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que adoram nele. Mas o átrio que está fora do templo, deixa-o e não meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260
dias, vestidas de saco de crina. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que ficam diante do Deus da terra. E se algum homem os ferir, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. Se algum homem os ferir, ele deve desta forma ser morto. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue, e de ferir a terra com todas as pragas sempre que quiserem. E quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, e os vencerá e os matará. E os seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. E aqueles dos povos e famílias e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em túmulos. E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão sobre eles, alegrar-se-ão e darão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra. E após os 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e ficaram de pé, e um grande temor se instaurou sobre aqueles que o viam. E eles ouviram uma grande voz do céu, dizendo: subam para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. E na mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os remanescentes, ou seja, os que sobraram, estavam atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Muito bem, até aqui, quero falar um pouco sobre esse assunto aqui com os irmãos, sobre as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas aqui que a Bíblia está nos revelando, elas são assuntos de muitos debates, teológicos. Quem seria porventura esses 2 personagens? E existem muitas conjecturas a respeito do assunto, que alguns acreditam que é simbólico, que não seriam pessoas. Outros acreditam que seria, por exemplo, o Antigo e o Novo Testamento, no caso dos adventistas. Eles acham que essas 2 testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento. Mas nós, olhando para a Bíblia, sempre usando aquele critério que é muito importante, que a Bíblia mesmo se interpreta, nós vamos ver algumas coisas aqui que são interessantes, e para nós guardarmos esse assunto e sabermos o que significa. É preciso saber isso daqui. Os irmãos precisam saber, Primeiro que aqui no livro do Apocalipse, eu não sei, muita gente talvez não saiba, até pessoas que estão na internet, o livro do Apocalipse, ele é um livro que os assuntos, o conteúdo de assuntos desse livro, eles duram até o capítulo 13 só. Observaram o que eu falei? Os assuntos do Apocalipse, os temas do Apocalipse, eles só duram até o capítulo 13. Depois, a partir do capítulo 14 até o capítulo 22, são complementos dos assuntos que vão do capítulo 1 até o capítulo 13. Pouca gente sabe disso daqui que eu estou falando, mas porque os textos aqui, eles não estão em ordem cronológica. Então tem pedaços de um assunto que estão, por exemplo, no capítulo 8, que vão se continuar no capítulo, aqui pelo capítulo 11, pedaços, por exemplo, se a gente vê um texto aqui, que está no capítulo 9, nós vamos ver o versículo 13. O 6º anjo tocou
a trombeta, né? A trombeta no caso, e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. Então aqui fala da sexta trombeta. Se vocês observarem a 7ª trombeta, ela só vai ser tocada no capítulo 11 e o versículo 15. O 7º anjo soou e houve grandes vozes no céu dizendo: os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. Então percebam que aqui os textos não estão em ordem cronológica. Essas 2 testemunhas que são citadas, mencionadas aqui, elas têm um papel preponderante durante a primeira metade da grande tribulação. Nós sabemos também, eu já falei, ensinei os irmãos aqui, só recapitulando, que os 7 anos de grande tribulação é a última semana das 70 semanas de Daniel. Nesse período agora que nós estamos vivendo aqui, antes do arrebatamento da igreja, nós estamos vivendo um intervalo entre a 79ª, 69ª e a 70ª semana. Logo que Jesus tirar a igreja, que a igreja for tirada, arrebatada, inicia-se o cumprimento da última semana de Daniel, que são semanas de anos, né? Uma semana corresponde a 7 anos. Então, irmãos, qual será o papel, antes da gente pensar quem são essas 2 testemunhas? O mais importante não é saber quem são elas, mesmo que nós tenhamos curiosidade de saber. O mais importante é saber o papel que elas vão desenvolver, como elas estarão atuando no período da primeira metade da tribulação. Elas estarão pregando, e eu vou mostrar o caráter da pregação, qual é a mensagem que elas vão estar anunciando, né? Porque a Bíblia revela aqui. E depois eu vou mostrar por último para os irmãos, a Bíblia diz que elas vão morrer, essas 2 testemunhas. Logo, podemos imaginar que são 2 pessoas. A Bíblia diz que vai ressuscitar, elas vão ressuscitar. E nós vamos ver que tipo de morte que elas vão passar. Porque a grande maioria fala sobre esse assunto, fala que elas vão morrer, mas não fala a morte, como será a morte delas. Mas está aqui no próprio texto. Quando a gente vai ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que o próprio texto vai propondo, porque dentro da leitura do contexto pode já estar a interpretação. Se a gente não prestar atenção, a gente passa batido, né? Eu já conversei com pessoas, hoje mesmo conversei e falei sobre o texto, e ele disse assim: mas eu não consigo ver o tipo de morte dentro desse texto do capítulo 11, mas nós vamos depois mostrar para os irmãos. Mas vamos ver aqui algumas coisas que eu quero pontuar. No versículo 1 do capítulo 11, nós encontramos que foi entregado uma vara de medir, né? Um caniço, uma vara de medir, uma cana, semelhante a uma vara. O anjo entregou na mão, né? E disse: levanta e mede. Foi entregue para quem? Para o apóstolo João. E mede o templo, o santuário. Isso daqui é muito importante porque aqui está se tratando do santuário. E esse santuário, quando a gente vai olhar para, por exemplo, lá no livro de Daniel, capítulo 8, ali, versículos 13 e 14, começa a citar o santuário. Depois no capítulo 9 de Daniel, versículo 27, a Bíblia diz que vai ser encerrada a oferta de manjares, que é justamente sobre o santuário, né? Que é o que o anticristo vai fazer quando ele, na segunda metade da tribulação, que são divididos em 2 períodos de 3 anos e meio. Nessa segunda metade ele se coloca como um ditador e ele não vai deixar ter mais nenhum tipo de culto. Quase igual que nós estamos vivendo hoje, né? Aqui nós estamos tendo liberdade de fazer culto, alguns estão fazendo culto à distância. No período em que o anticristo decretar que não haverá mais possibilidade, não vai ter possibilidade nem de fazer culto à distância. Vai ser um decreto dele e único próprio, porque ele se colocará como Deus. Paulo diz lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né, que ele se assentará no trono de Deus e querendo ser o próprio Deus. E Daniel 9, 27 também, vamos dar uma olhada lá no capítulo 9 de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27. Toda e qualquer profecia, estudo de profecia, irmãos,
que fala sobre volta de Jesus, ela tem que estar fundamentado, tem que estar em harmonia, em consonância com as 70 semanas de Daniel. Senão não dá nem para considerar, né? Capítulo 9, versículo 27, que vai falar justamente do período quando termina a liberdade de pregação, que na primeira metade da tribulação, por isso que nós chamamos de tribulação e grande tribulação, porque a primeira metade, ela vai ser um pouco mais light. A partir da segunda metade, os últimos 3 anos e meio, é que vai ser a ditadura, né? Capítulo 9, versículo 27 de Daniel, diz assim, ó. E ele confirmará uma aliança ou pacto com muitos, por uma semana. Essa semana é 7 anos. No meio da semana, olha aqui, na metade então, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício, quer dizer, terminou o direito de culto, terminou a liberdade de se fazer qualquer tipo de culto, e a oblação, e pela disseminação das abominações, ele desolará, até consumado aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Então preste atenção que na metade desses últimos 7 anos, que é o período de tribulação e grande tribulação, ele agora na metade, ele quebra a aliança que ele fez com Israel, ele quebra a aliança que ele fez com o próprio Vaticano, e ele estabelecerá agora um decreto que ele será o Deus, ninguém poderá deixar de adorá-lo, não pode comprar, não pode vender. E qual que é o papel dessas duas testemunhas então? Nessa primeira metade, pregar uma mensagem, alertando que vai chegar esse momento de ditadura, e eles vão alertar o seguinte, eu estou parafraseando, nós vamos ler o texto, quando chegar esse momento, não adorem a besta, não adorem o sinal da besta, porque se alguém adorar o sinal, se alguém aceitar esse sinal, ele vai beber do vinho da cólera de Deus, da ira de Deus. Vamos ver o caráter dessa pregação então. Vamos ler no capítulo 14 de Apocalipse, vamos ver o que eles vão pregar, essas duas testemunhas. No capítulo 14, versículo 6 em diante. Prestem bastante atenção, você na internet aí, anote esse assunto, que esse assunto é muito importante. Olha o versículo 6. Eu não sei como é que está na tradução dos irmãos, tem uma tradução que fala anjo, outra tradução fala águia, a versão revista e atualizada fala águia. O que eu imagino aqui, pode ser que seja algum tipo de serviço de som, um drone, talvez, quem sabe, um avião, né? Porque a palavra anjo aqui, angelos, ela significa mensageiro, mas não significa, né, necessariamente que seja um anjo mesmo como nós, porque o anjo ele não tem a prerrogativa, ele não é autorizado a pregar o evangelho. O apóstolo Pedro fala sobre isso, né? Que aos anjos não foi, eles desejaram, né, anelaram por ter essa oportunidade de pregar o evangelho, mas não foi a eles atribuído. Então olha o que a Bíblia diz: eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, pode ser até que seja um anjo mesmo, que estava com o evangelho na mão, entretanto não para ele mesmo pregar, né? Tendo o evangelho eterno para pregar, ou ser pregado aos habitantes da terra, e toda nação, parentes e língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aqueles que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E seguiu outro anjo, percebam, dizendo: Babilônia caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações. Ele está se referindo ao capítulo 18, olhe como não está, 17 e 18, como não está em ordem cronológica. As nações beberam do vinho da ira e de sua fornicação. Seguiu-se o terceiro anjo dizendo em alta voz, agora olha aqui, se algum homem, olha a mensagem das duas testemunhas, adorar a besta e a sua imagem, e recebe sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice
da sua indignação, quer dizer, sem mistura. Sabe o que é o vinho sem mistura? Aqui é o vinho puro, não vai ter anestésico, não vai ter atenuantes. A ira de Deus virá de uma forma avassaladora. Não há como. Quem já tomou bezetacil lembra que quando ia tomar bezetacil falava: você colocou anestésico, né? Porque senão dói muito. A ira não tem mistura, a ira de Deus não vai ter atenuante, não vai ter refresco. Ela vem de uma forma avassaladora sobre aqueles que receberem o sinal da besta durante o período da grande tribulação. Lembrando que aqui a igreja já foi arrebatada, é para aqueles que passarem o período da grande tribulação. Versículo 10: e este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. Quer dizer, é o lago de fogo, né? E eles não têm descanso, de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E eu ouvi uma voz do céu me dizendo: escreve, bem-aventurados são os mortos que doravante, ou daqui para frente, né, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos, e as suas obras seguem com eles. Quer dizer, as obras seguem com eles, porque eles receberão prêmio, né, aquilo que eles fizerem, as suas obras. Está falando de pessoas também que morrerão no período da grande tribulação, por perseguição, por não receber o sinal da besta. Então a mensagem, irmãos, o teor, né, da mensagem, a tônica da mensagem das duas testemunhas, essa daqui, ó: não recebam o sinal da besta. Tanto é que quando a gente volta para o capítulo 11, no momento que elas morrem, a Bíblia diz que quando a besta que sobe do abismo, aqui é um outro detalhe que pouca gente percebe, é que não são só duas bestas no capítulo 13, são três. Aqui no capítulo 11 tem uma que sobe do abismo, no capítulo 13 tem uma que sobe do mar, que são multidões, e uma que sobe da terra. Então essa daqui que sobe do abismo é o próprio dragão do capítulo 12, que vai citar no capítulo 12. Como que eu sei que essa do capítulo 11, ela sobe do abismo e que ela seria o próprio dragão, Satanás? Porque são três bestas. O dragão se opõe a Deus, né? A besta que sobe da terra, que é o anticristo, ou do mar, melhor, ela se opõe a Jesus Cristo. E a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, se opõe ao Espírito Santo. É a Trinity satânica. Se você voltar um pouquinho no capítulo 9 de Apocalipse, você vai ver essa besta descendo no abismo, abrindo a chave do poço do abismo, e no capítulo 11 ela sobe do abismo de volta. Olha aí, capítulo 9, a quinta trombeta. Quando os irmãos forem ler sobre essas trombetas, que são 7, que são prenúncios das taças, que vão vir com a cólera do ancião de dias, que é o Pai, vocês vão perceber que a partir da quinta trombeta, existe uma intensificação de calamidades e de sofrimento. Como que eu sei disso? Olha o capítulo 8, versículo 13. Eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo, olha aqui, irmãos, eu olhei e ouvi um anjo. É um serviço de som ou não? Alguma coisa que traz uma voz? Ele não viu o anjo. Eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, 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 3 ais, né? Dos habitantes da terra, por causa das outras trombetas, das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para soar. Até aqui foram tocadas 4 trombetas. A partir dessas últimas 3, da quinta em diante, começa a se intensificar mais, né? Uma série de eventos, uma série de cataclismos que vão impactar muito mais agora sobre a humanidade. Por isso que ele está falando 3 ais, né? E depois o último ai vai terminar lá no capítulo 11, a partir do versículo 16, 17 em diante. São 3 ais.
Mas olha como que ela sobe, no capítulo 9, é um assunto bem complexo. No capítulo 9, essa besta ela vai descer no abismo, ó, que é o próprio Satanás. E o quinto anjo soou, ou tocou a trombeta, e viu uma estrela cair do céu sobre a terra, e a ela foi dada a chave do poço do abismo, e ele abriu, né? Ele abriu o abismo, e dele subiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. Então perceba que aqui é entregue a chave do abismo nas mãos do dragão, de Satanás. Ele desce no abismo, ele abre o poço do abismo, porque ele não tem essa chave. Essa chave está na mão de um outro anjo caído, chamado Abaddon e Apolion, que é aquele mesmo anjo que passou por sobre o Egito, na noite da morte dos primogênitos, em Êxodo capítulo 12. Quando a gente vai para o capítulo 11 de volta, a gente vai perceber aqui, ó, no capítulo 11, versículo 7. E quando tiverem terminado o seu testemunho, quando eles pregarem pela primeira metade da tribulação, a besta que sobe do abismo, olha aqui, fará guerra com eles e os vencerá e os matará. Então no capítulo 9 ele desce, alguém entrega a chave para ele, ele abre o poço, depois ele sobe aqui do abismo, é o mesmo dragão do capítulo 12, e ele faz uma guerra com essas duas testemunhas. Eles vão ser mortos, claro que ele vai usar alguém, o anticristo, né, para matar. E os irmãos, voltando um pouco no capítulo 11, se você perceber o versículo 2, ele vai mandar medir o templo, mas o átrio que está fora do templo deixa de fora, não meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha aqui, 42 meses são 3 anos e meio, né, que vai se intensificar, cumprindo o capítulo 9 de Daniel, versículo 27, quando ele proíbe os cultos, ele proíbe a adoração a qualquer tipo de Deus, ele proíbe que alguém possa adorar qualquer tipo de Deus, porque o Deus será ele próprio. Irmãos, isso aqui, tudo que nós estamos lendo, estudando aqui, prestando atenção, isso daqui são profecias bíblicas cristalinas, profecias que vão se cumprir na íntegra, assim como se cumpriram todas as outras, que vêm tendo um cumprimento integral. Nenhuma delas vão ficando para trás sem se cumprir na íntegra. Essa também vai se cumprir, porque nós estamos muito próximos, está muito próximo, mais do que nós pensamos, da vinda de Jesus. Se você ainda está disperso, alguém ainda está disperso aí na internet, alguém que está aqui nessa noite, qualquer um de nós aqui, e ainda não está convicto, tem alguma coisa te embaraçando aí fora ainda, alguma coisa que porventura tem te embaraçado nesse mundo, desperta. Há um texto que fala, desperta tu que dormes, né? E a Bíblia nos mostra que essas profecias, elas são reais, são verdadeiras. A palavra de Deus, ela é verdade, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, um povo especial, zeloso e de boas obras. Agora, para quem esse povo, essas duas testemunhas, se Jesus já arrebatou a igreja, eles vão pregar para as pessoas da grande tribulação, que não é a igreja, são os judeus da grande tribulação que Jesus volta a tratar, Deus volta a tratar agora com Israel, e aquelas pessoas que estiverem na grande tribulação, ouvirão essa pregação. Gentios também, pessoas que não são judeus, ouvirão essa pregação, mas isso aqui vai ser tão intenso, que vai incomodar. Os irmãos pensam que a mensagem do Paulo Júnior incomoda? A mensagem que eu prego incomoda? Vocês não têm ideia de como vai ser essa mensagem das duas testemunhas. Como João Batista falava, só uma mensagem, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eles só falarão uma coisa: não receba o sinal da besta. Quem recebe o sinal da besta e adora a sua imagem, também beberá do vinho da cólera de Deus sem mistura. Isso vai incomodar tanto, vai impactar tanto, que quando eles morrerem, as nações trocarão presentes entre si. Como eles pregarão, pastor Mauro, então, para atingir todas as nações? Provavelmente utilizarão
tecnologia. Quem sabe drones, aviões, internet, né? Nós estávamos fazendo live aqui agora, muita gente fazendo, meios de tecnologia. Tanto a Bíblia diz que eles ficarão mortos por 3 dias e meio nas ruas de Jerusalém, os corpos deles, e todo mundo vai ver. Como eles verão? Através da tecnologia. Então os irmãos observem aqui comigo, como essa mensagem, ela incomodava, ó. E essas duas testemunhas, elas têm características aqui muito interessantes. Elas têm virtudes como Moisés e Elias tinham, né? Muitos conjecturam que pode ser Moisés e Elias. Eu particularmente descarto, porque Moisés já morreu, né? Ele teria que morrer de novo. Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Tem um texto em Deuteronômio também, quando a Bíblia fala que levantar-se-ia um profeta, né, semelhante a Moisés, que está falando do próprio Jesus. Muita gente quer usar aquele texto para dizer que seria Moisés, mas a Bíblia não está dizendo que o profeta seria Moisés. O profeta seria semelhante a Moisés, lá em Deuteronômio 18. Então, o que eu entendo que são pessoas da época mesmo, mas que têm a mesma virtude, né? Deus usará eles no ministério semelhante o de Elias e de Moisés, porque a Bíblia diz que eles têm poder, ele tem poder para fechar o céu por 3 anos e meio, sem chuva. Quer dizer, exatamente o que Elias fez lá, né? Quando ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover, 3 anos e meio. E eles têm também poder de fazer com que a água se torne sangue, poder de trazer qualquer tipo de praga sobre a humanidade, quantas vezes eles quiserem. A Bíblia diz que se alguém tentar matá-lo, ferir eles sai fogo da boca deles, e essa pessoa é consumida. O que significa isso? Que a mensagem que eles vão pregar no período dos 3 primeiros anos e meio, ela é tão poderosa, tão forte, que ela é como fogo, o impacto é muito grande. Eles só serão mortos quando terminar a mensagem deles, o período de 3 anos e meio. E aí, quando terminar essa mensagem, as pessoas vão ficar felizes. É como essa igreja aqui, viu, irmãos? Se essa igreja fechasse hoje, muita gente ia ficar feliz aqui em Colina. Tem até fiscal passando aí fora para ver se a igreja está aberta, né? Olha que interessante. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Efésios 6. Mas contra as hostes espirituais da maldade acampada nos lugares celestiais. Tem pessoas que se diz do reino de Deus e tem a capacidade de passar de frente à igreja para ver se a igreja está funcionando, para ver se está tendo algum tipo de aglomeração, quem sabe, para denunciar para a igreja fechar, ao invés de abrir a igreja que eles dirigem, né? Então os irmãos vejam a situação como que incomoda. Imagine a mensagem das 2 testemunhas, como elas incomodam. Olha o que a Bíblia diz, no capítulo 11, versículo 7. Quando tiverem terminado o seu testemunho, quando terminar os 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo, o dragão no caso, do capítulo 12, fará guerra contra eles, e os vencerá, e os matará. E os seus corpos, mortos, jazerão na rua da grande cidade, que é a própria Jerusalém, né? Agora aqui entra o que o próprio texto vai nos propor algumas coisas, ó, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. E aqueles povos e famílias e línguas e nações verão os seus corpos. Como eles verão? Tecnologia. Por 3 dias. Por 3 dias. Então vocês observam, quantos dias Jesus ficou no seio da terra? 3 dias. Eles também ficarão 3 dias na mesma cidade, Jerusalém, onde Jesus foi morto. Então aqui, olha como que o texto já vai nos propondo. Se você voltar um pouquinho, ainda, no versículo 8, os irmãos são inteligentes, ó. Seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi
Por que a Bíblia não está dizendo aonde o nosso Senhor foi crucificado? Também, porque eles serão crucificados. Perceberam? Se não fosse de morte ou de crucificação, a Bíblia só diria assim: onde o Senhor foi crucificado. Também, a palavra também é um adicional. Significa que eles morrerão de morte e de crucificação. Ah, vocês são cristãos? Vocês estão pregando sobre Cristo? É o que o Estado Islâmico faz, né? Coreia do Norte, países onde a cortina de ferro predomina. Você é cristão? Então vou te crucificar, para você morrer igual o seu mestre. Então esses dois aqui serão crucificados. A palavra também aqui, dentro do texto, é um adicional, mostrando que a morte que eles passarão é uma morte semelhante à que o Senhor Jesus passou. E eles ficarão 3 dias ali também. Depois de 3 dias eles ressuscitam. E tem mais um detalhe aqui, ó. Continue lendo o texto. Verso 9. Aqueles dos povos e famílias e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em túmulos. E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão. Agora aqui, ó. Regozijar é mais que alegrar, né? Alegria dupla sobre eles. Alegrar-se-ão, trocarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra. E após os 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e ficaram de pé, ressuscitaram, né? E um grande temor se instaurou sobre aqueles que os viam. Agora olha o segredo, versículo 12. E eles ouviram uma grande voz do céu dizendo: subam para aqui, está exclamando. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos contemplaram. Você sabia que a igreja vai ser arrebatada entre as nuvens? Percebam que aqui, é por isso que tem pessoas que dizem assim: vai acontecer um arrebatamento também no meio da grande tribulação. Acontece uma antes e uma no meio. O arrebatamento que acontece no meio da tribulação é das 2 testemunhas. Eles são arrebatados para o céu. E assim como a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que nós seremos arrebatados entre as nuvens, né, encontrar o Senhor nos ares, entre as nuvens, as 2 testemunhas também subirão entre as nuvens, numa nuvem, né? Então percebam aqui algumas características semelhantes ao que acontece com o arrebatamento, com a ressurreição de Jesus, embora a Bíblia esteja falando 3 dias e meio aqui, né? Mas são características muito, muito peculiares, parecidas, semelhantes com o que aconteceu com Jesus. Irmãos, todos esses assuntos aqui, eles são assuntos muito profundos, precisaria de muito tempo para a gente estudar, né? Eu quero só mostrar mais uma coisa aqui para nós caminharmos para o fim. Se você voltar um pouquinho no capítulo 8, aqueles 3 ais. O que é a palavra ai? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Babilônia. Ai de ti. Isso aqui é uma pronúncia, né, que traz ideia de juízo, traz ideia de sofrimento, traz ideia de angústia, de perplexidade. É exatamente o que a Bíblia está nos ensinando. No capítulo 8, vou reler o versículo que nós lemos. E eu olhei e ouvi um anjo, ó, voando pelo meio do céu, provavelmente algum tipo de serviço de som, dizendo em voz alta: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras 3 vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para soar. Vou repetir mais uma vez: a partir da 5ª trombeta, as 4 primeiras trombetas, elas vão anunciar coisas muito pesadas, mas a partir da 5ª trombeta vai se intensificar muito mais, esses 3 últimos ais, né? E no capítulo 9, a gente começa a ver uma série de acontecimentos, que são acontecimentos no mundo espiritual e no mundo físico, demônios atuando, né? Demônios atuando num processo de guerra aqui,
exércitos de demônios atacando o ser humano, coisas terríveis. Aqui nesse período também, é um período em que a morte, no toque da quinta trombeta, a morte ela vai sumir por um período de 150 dias, 5 meses. As pessoas vão querer morrer, mas não vão conseguir. Quando a gente olha o capítulo 9 e o versículo 12, olha o que a Bíblia diz: um ai já passou, e eis que 2 outros ais vêm a seguir. Então olha o próximo ai agora. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram mortos, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, para matarem a 1/3 parte dos homens. Imagine se fosse hoje, com 7 bilhões de habitantes na Terra, 2 bilhões e 100 milhões de pessoas seriam mortos, pela atuação desses 4 anjos que estão presos. São seres celestiais caídos, que estão presos, a Bíblia fala, junto ao grande rio Eufrates, porque é uma conotação ao local onde a queda do homem aconteceu. Eles estão presos junto ao grande rio Eufrates, né? Um local, no mundo espiritual, ele traz uma ideia de onde a queda do homem aconteceu, justamente na antiga Babilônia, próximo ao rio Eufrates. Eles têm, por incumbência, matar a 1/3 parte dos homens. Se fosse hoje, 7 bilhões de habitantes no mundo, 2 bilhões e 100 milhões morreriam, por atuação deles aqui, né? A Bíblia diz que o número do exército deles, o número do exército, no versículo 16, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e ouvi o número deles, e então eu vi os cavalos na visão, e os que estavam sentados nele tinham couraças de fogo. Isso aqui é o mundo espiritual, ó. E jacinto, e enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por meio destes 3, foi morta a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder deles está na sua boca e em suas caudas, porque as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças, e com elas ferem. Então os irmãos percebam que é um mundo espiritual, né? Promovendo guerra, matando a 1/3 parte dos homens. A atuação desses quatro anjos aqui, 4 seres espirituais que serão soltos. Esse é o 2º ai. E o 3º ai, para a gente fechar, está no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 14. O 2º ai se passou, e eis que o 3º ai se aproxima rapidamente. E o 7º anjo soou, tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu dizendo: os reinos deste mundo se tornaram os reinos de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. E os 24 anciãos, quer dizer, aqui já é a instalação do milênio, né? Já é estabelecendo o milênio. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus, em seus assentos, prostraram-se de sobre as suas faces e adoraram a Deus, dizendo: a ti damos graça, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e era, e há de vir, porque tomaste para ti teu grande poder e reinaste. Milênio. E iraram-se as nações, e é chegada a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, e para que tu dês a recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos. Aqui é a ressurreição dos patriarcas do Antigo Testamento no final da grande tribulação. E aqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, e para que destrua os que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no céu seu templo, a arca do seu testemunho, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e um grande granizo. Então o que é o 3º ai? É a batalha do Armagedon,
que vai chegar quando Jesus vem com todos os anjos. A igreja fica na Nova Jerusalém, né? E aí acontece a batalha do Armagedon. Jesus vence o anticristo, estabelece o juízo das nações e depois o milênio. Irmãos, quando Jesus vier, é por isso que tem muita gente que diz que Jesus vem para a batalha do Armagedon e vem a igreja junto. A igreja vem junto, mas ela fica na Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém ela está descendo. E quando chegar o momento da batalha do Armagedon, a Bíblia diz em Zacarias que não vai ser nem dia nem noite naquele dia, porque o fulgor, o brilho da Nova Jerusalém é tão intenso, que quando Jesus vier com a igreja, ela para a Nova Jerusalém, a igreja fica na Nova Jerusalém, os anjos vêm para a batalha com Jesus, e aquele brilho intenso, que é como cristal transparente, vai iluminar tudo aqui. Para os irmãos terem uma ideia, o tamanho do brilho da Nova Jerusalém, que ela vai ficar sobreposta sobre a Jerusalém terrena, o fulgor é tão intenso, que a Bíblia diz que o sol e a lua perderá o seu brilho, a sua luz, é mais intensa que o sol. E quando João viu, ele diz assim, como cristal, porque é transparente, é o brilho transparente. Tudo isso aí são profecias que nós estamos aguardando, os salvos, os santos, aqueles que estão firmes na presença do Senhor, aqueles que são do reino de Deus, aqueles que não se embaraçam com esse mundo, estão aguardando a qualquer momento a volta de Jesus. Se você não está preparado, te prepara, porque Jesus está voltando para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Se você ainda tem alguma coisa que porventura está roubando a tua comunhão com Ele, você que está aí me assistindo nas redes sociais, te prepara, porque muito em breve a igreja deixará esse mundo, estará para sempre com o Senhor, e a grande tribulação será instaurada aqui na terra. Que nós possamos guardar essa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora você já sabe, quando alguém te perguntar do que morre as duas testemunhas, crucificado, né? Semelhante ao que o Senhor Jesus passou. Vamos orar, a igreja, coloque-se de pé, por favor.